Aparentemente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas eu sugiro aos bolsonaristas fanáticos, aqueles ultrafanáticos, que assistam ao filme Califado, uma produção sueca da Netflix. Eu, de início, confesso, resisti um pouco a assistir a essa série, porque nesses tempos sombrios de fanatismo e de idolatria, às vezes eu me sinto tentado a buscar produções mais leves e descontraídas. Mas acabei sucumbindo ao propósito de levar a vida a sério e reforcei minha antiga convicção de que o fanatismo e a idolatria vão acabar destruindo a humanidade, o que, aliás, já está acontecendo, né? Califado é a história de jovens alienadas, desinformadas, sem perspectivas, que caem no conto da sedução de manipuladores. Um desses manipuladores, sem o menor escrúpulo e respeito à vida, é o instrutor na escola, um sujeito daqueles que essas jovens veem como um cara legal e cuja pretensão, na verdade, é a de arregimentar vítimas para o rebanho destinado a fortalecer a barbárie contra todos os que ele considere inimigos de suas crenças extremadas. A história começa a ficar mais tensa com as seguintes tentativas de uma jovem sueca de origem turca que já tinha caído na mesma cilada e que busca a ajuda de uma policial que trabalha em Estocolmo para fugir da Síria e retornar à Suécia, onde ela morava antes de ser enganada pelo Estado Islâmico e passar a ter que enfrentar sua tragédia diária. Essa jovem, que está casada com um integrante do Estado Islâmico, não consegue mais aguentar a vida que é obrigada a levar, sentindo-se ameaçada a cada instante de ser assassinada ou de perder a filha de 4 meses devido à insanidade de fanáticos que tratam as mulheres como escravas sexuais e também como culpadas, até mesmo se forem elas as vítimas de estupro e de todo tipo de violência e de injustiças. Essa jovem mãe é espancada pelo marido e, arriscando a própria vida, usa escondida para não ser morta um celular para fazer contatos com a policial sueca em busca de ajuda. O preço disso é arriscar-se ainda mais, tendo que descobrir os detalhes de toda a trama de 3 atentados terroristas que estavam sendo programados para explosão de um avião e para serem executados em locais diferentes da capital sueca. Nós não vamos contar aqui todo o filme, obviamente. O mais importante é mostrar o quanto, em qualquer situação, radicalismos, fanatismos e idolatrias são cultivados por quem se acha dono absoluto da verdade e promove atos extremistas à custa da vida de pessoas inocentes. Minha comparação com os fanáticos bolsonaristas pode até parecer descabida, mas não tem nada de exagero diante da insanidade de movimentos que se aproveitam do vazio de perspectivas de grande parcela da população, da alienação reinante e da desinformação de desiludidos que encontram nesses extremismos uma suposta solução. E o que fazem esses movimentos extremistas? A exemplo da parcela mais fanática do povo muçulmano, a cultuar um ídolo religioso que justificaria qualquer insanidade, apelam para a violência verbal e física, consideram-se superiores, proclamam que são os únicos que amam o seu país e se aglomeram em verdadeiras manadas para tentar impor à força e com violência e covardia o seu desvario. Enquanto eu refletia ao assistir a essa série da Netflix, eu indaguei se não seriam meras conjecturas da minha parte. Califado retrata o ódio dos extremistas muçulmanos à sociedade sueca, que os rejeita, e dela querem se vingar à custa de milhares de vidas inocentes. Eu me deparei então, um dia recente desses, com a análise da colunista Isabella Boscov, a quem peço a especial permissão para produzir trechos de grande lucidez a respeito dessa produção sueca. Referindo-se a uma das personagens centrais, em permanente conflito com os pais,
Imigrantes iranianos que passaram, em razão de experiências pessoais, a rejeitar os extremismos religiosos do islamismo, a colunista faz um paralelo com a situação atual da pandemia vivida pelo mundo e diz que a jovem adolescente foi infectada por um vírus para o qual não tem anticorpos. É uma jovem desinformada, grudada ao WhatsApp e aos vídeos manipuladores, destinados exatamente a cultuar os extremismos. Jovem essa que se encontra em plena idade em que se é naturalmente insatisfeito e disponível para a ideia de rebelião. E essa jovem se une a uma amiga ainda mais desmiolada, cujo destino eu não vou revelar aqui para não cometer spoiler, como se diz no moderno jargão da era internética. E sintetiza a colunista, aspas, a questão é que essas duas adolescentes não têm uma base da qual partir e foi possível convertê-las da total alienação para o islamismo mais fervoroso quase que do dia para a noite. Ignorância, sensação de injustiça e, mais ainda, aquele surto de autoestima que vem da ideia de que se descobriu uma verdade que forças misteriosas conspiram para ocultar e que agora se faz parte, então, de um grupo seleto de pessoas às quais essa verdade foi revelada. Um organismo debilitado por essas fragilidades imunológicas se torna particularmente vulnerável ao contágio do fanatismo, diz a colunista. E mais adiante ela sintetiza: a tática é explorar a desesperança, o desamparo, as desvantagens e também aquela coisa tão bonita que é o entusiasmo da juventude. É de uma covardia sem tamanho. Enfim, como eu me refiro ao fanatismo islâmico, os sempre ativos maniqueístas vão acabar me rotulando como suposto admirador dos Estados Unidos, um país que posa de ferrenho adversário do terrorismo internacional. É outra debilidade que contaminou o chamado mundo moderno, apesar da origem secular do termo. Refiro-me ao maniqueísmo como fiel representante do dualismo que divide o mundo entre dois extremos, o bem e o mal. Nesse caso, eu me refiro a outra série, Sérgio, também lançamento recente, que se propõe a retratar a vida de Sérgio Vieira de Mello, alto comissário de direitos humanos da ONU, Organização das Nações Unidas. O renomado diplomata brasileiro morreu vitimado por um atentado terrorista na sede da ONU no Iraque, para onde ele havia sido enviado com o objetivo de mediar a transição política após a queda e execução de Saddam Hussein. Sérgio Vieira de Mello se posicionava contra algumas diretrizes da política norte-americana em relação aos conflitos internacionais. O fato é que, nesse cenário sangrento, os Estados Unidos sempre adotaram um comportamento que tem gerado muitas críticas e controvérsias. Quem acompanha a história certamente se recorda dessas controvérsias, no caso, por exemplo, em torno da Guerra do Vietnã, que durou de 1955 a 1975. Também a execução de Saddam Hussein em 2006 gerou discussões em âmbito internacional entre tantos episódios desse complexo cenário que envolve todo o globo terrestre. Não há como ignorar os questionamentos em torno dessa eterna luta entre dominadores e dominados. Não existem países inocentes quando os extremismos se impõem ao mundo ou tentam se impor ao mundo, provocando tantas guerras e conflitos. Os Estados Unidos sempre figuram no centro dessas discussões, inclusive no que se refere aos períodos de sangrentas ditaduras na América do Sul. O período de pandemia, para alguns, sugere uma oportunidade de profunda reflexão quanto aos destinos do mundo. Fica difícil, no entanto, ser otimista. Fanatismos, idolatrias, personalismos, extremismos parecem destinados a destruir a chamada humanidade, ou o que resta dela.
Fala-se agora continuamente na presença cada vez maior de discos voadores rondando os céus. Ufólogos costumam dizer que já existem extraterrestres vivendo entre nós, sem que seja possível identificá-los. Uma guerra atômica teria o potencial de abalar o próprio equilíbrio do universo. Daí o suposto interesse dos habitantes de outros planetas mais evoluídos em invadirem o planeta Terra. Eu me atrevo a dizer que, se são realmente mais evoluídos, esses seres extraterrestres podem representar alguma esperança de colocar paz, juízo, responsabilidade e equilíbrio entre os chamados humanos, que têm demonstrado até agora pouca ou nenhuma capacidade de corrigir rumos e de determinar finalmente um futuro que tenha como meta a real evolução da raça humana, que repetidamente se mostrou tão desumana tantas e tantas vezes ao longo de sua sangrenta trajetória.